Se puser microfone na mão de quem já foi político é terrível, né? Porque aí eu começo a fazer discurso, então é melhor ficar quietinho aqui. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas, né, que estão nos vendo, nos ouvindo. Inicialmente eu quero agradecer ao Valentim ao convite que ele me fez de estar aqui participando desse estudo de vocês do Evangelho. E é muito interessante porque esse tema que trata dos bem-aventurados é um tema que nós pouca atenção damos a ele. Vocês já tiveram o estudo nas reuniões anteriores de alguns dos temas, e nós vamos ver hoje um que é muito importante, que são as causas anteriores às aflições. Porque, via de regra, é tendência nossa sempre debitar a responsabilidade por algo que nos acontece às situações do passado. É muito normal que a gente, em determinados momentos, quando passamos por alguma aflição, por alguma dificuldade, ou quando nós temos um relacionamento difícil com alguém, alguma coisa nos acontece, qual que é a primeira coisa que a gente diz? Devo ter feito alguma coisa errada no passado e estou pagando agora. E isso muitas das vezes é verdade realmente, que é o que nós vamos ver hoje. Mas nós sabemos que nem tudo é do passado, como vocês viram em estudo da semana retrasada, provavelmente, ou duas atrás, semana passada, quinta-feira passada. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é muito enriquecedor para que nós possamos entender a dinâmica da vida, a dinâmica da existência espiritual, né? Mas antes da gente entrar no tema especificamente, eu vou passar para vocês uma mensagem que o Chico deixa para nós, que é a lei do mérito. E na lei do mérito diz: se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Dante, exilado. Leonardo da Vinci, semi-paralítico. Colombo, em desvalimento. Fernão de Magalhães, trucidado. Galileu, escarnecido. Lútero, perseguido. Calvino, endividado. Vicente de Paulo, paupérrimo. Spinoza, indigente. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, surdo. Mozart, em penúria extrema. Braille, tuberculoso. Lincoln, assassinado. Courier, esmagado sobre as rodas de um carro. Gandhi, varado a tiros. Gabriela Mistral, cancerosa. E se os gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda a glória tem preço, é a lei do mérito de que ninguém escapa. Chico Xavier, no livro Justiça Divina. Por que eu quis começar com essa mensagem do Chico? Exatamente para nós tomarmos consciência e verificarmos o tamanho dos compromissos que cada um traz. E por mais que nós tenhamos uma vida de celebridade, por mais que nós tenhamos uma vida de visibilidade, nós nunca sabemos exatamente o que passa no íntimo e quais são os compromissos que cada um de nós traz. Então, quando nós tendemos a não aceitar as circunstâncias em que nós nos encontramos, é bom sempre lembrar que muitos que nos antecederam, ou que ainda vivem entre nós,
e que trazem uma contribuição enorme para a humanidade, sofreram, sofrem e continuarão sofrendo, porque possuem débitos com o seu passado, como todos nós possuímos, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver, o que quer dizer aflição, né? Aflição é o profundo, conforme diz o dicionário Aurélio, é o profundo sentimento moral, e esse destaque de sentimento moral é meu, produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Isso é o conceito de aflição pelo dicionário. E eu fiz um destaque em sentimento moral. Ou seja, aflição é o mesmo que agonia, atribulação, angústia, sofrimento, com destaque meu, tristeza, mágoa, pesar, dor, também que eu destaco, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento e tortura. Alguém está fora desse quadro de aflição? Ninguém, né? Mas eu pus tudo isso, mas nós vamos nos ater apenas a duas palavrinhas aí, que são as palavrinhas que mais nós escutamos, lemos e ouvimos na doutrina espírita: sofrimento e dor, como sinônimos de aflição, que é o que nos interessa para que a gente possa entender as causas anteriores das aflições. E na visão espírita, como é que nós vemos as aflições? Como é que nós conceituamos aflições? São as oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Se nós pegarmos os três textos que nós vimos aqui, nós teríamos uma clareza bastante grande do que é aflição e conseguiríamos fazer uma ligação muito forte com as causas anteriores delas. Basta nós lembrarmos, como diz Emmanuel, que nós já vivemos de 200 a 250 encarnações, desde que nós deixamos de ser princípio inteligente e nos tornamos espíritos. 200 a 250 encarnações. E se nós fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos verificar que a história que existiu, da qual nós fizemos parte, é uma história de evolução, que nós vemos lá da época primitiva do homem da caverna, dando os seus primeiros passos, adquirindo os seus primeiros valores morais, adquirindo o senso do coletivo, deixando um pouco o individualismo, adquirindo o individualismo ligado à questão da sobrevivência na época, e adquirindo os primeiros sentidos do coletivo. E ao longo dessa caminhada de 200, 250 encarnações, nós fomos usando o nosso livre-arbítrio, porque isso é nosso e nos pertence, e fomos estabelecendo relações de causa e efeito. Portanto, quando nós vemos a necessidade de compreender e aceitar as aflições, significa o quê? Que nós teríamos que ter uma consciência do que fizemos lá atrás e como isso reflete no hoje, no agora, né? Mas, andando um pouquinho mais e pegando aquelas duas palavrinhas que eu falei para vocês, que são duas palavras que a doutrina espírita trabalha muito sobre elas, nós vamos ver que dor é um alerta que anuncia algum mal, que está nos atingindo e que nós precisamos enfrentar. A dor existe em todos os seus sentidos. A dor moral, a dor física, a dor emocional, a dor psíquica e a dor espiritual. Nós lidamos muito bem, ou melhor, nós tomamos resoluções muito rapidamente quando a dor é física, quando a dor é orgânica. Por isso que ela é necessária. A dor nos mostra o quê? Que alguma coisa está errada com o nosso corpo físico orgânico. Quando nós sentimos uma dor, ela nos serve de alerta. Ou seja, ela é necessária, né? Se não fosse a dor, nós sucumbiríamos a muitas doenças.
sem sequer nos dar conta do perigo que aquela dor representa. Então, a dor, ela é um alerta que nos anuncia o mal que nós estamos passando por ele. E a dor de todos os alertas é a que mais nos incomoda. Porque nós podemos ter como sintoma uma febre. E a febre não nos incomoda tanto quanto a dor. E por quê? Porque a dor nos leva ao sofrimento. E o sofrimento, ela é uma reação e uma interpretação à dor. E o que os Espíritos nos dizem é que é como nós percebemos algo e como nós reagimos a isso. Isso é o sofrimento. Nós podemos sofrer mais ou sofrer menos. Muitas pessoas são muito claras em dizer, eu, por exemplo, que eu tenho baixa tolerância à dor. Tem pessoas que suportam a dor com essa facilidade. Ou seja, e quando eu falo dor aqui, eu estou falando em dor em todos os sentidos, não só na dor física. São pessoas que, tendo uma tolerância maior à dor física, têm também uma resignação maior à dor moral, à dor emocional, à dor psíquica. Mas a verdade é que o sofrimento é exatamente a interpretação que nós fazemos dessa dor. O que ela significa para mim? O que ela significa para nós? Muitas vezes, como é que é dito, o sofrimento é um mecanismo pelo qual o homem se insere na vida mística e religiosa. Nós sempre aprendemos, sempre teve um axioma, uma máxima na doutrina espírita. Nós evoluímos pelo amor ou pela dor. O certo seria que, consciente das nossas mazelas, consciente dos nossos compromissos com o passado, mesmo que nós não consigamos lê-los atualmente, sabê-los quais são os nossos erros do passado, nós temos a intuição deles, porque eles estão gravados no nosso perispírito, no nosso corpo mental. Tudo que nós fizemos de bom e de ruim está gravado em nós, porque nós temos uma personalidade espiritual. A personalidade espiritual é o resultado de todas as coisas boas e ruins que nós vivemos em vidas anteriores. E não foram poucas, né? 200 a 250 vidas, pelo menos. Então, portanto, a somatória de todas essas experiências, boas e ruins, é o que dá a estrutura da nossa personalidade espiritual, que é o que cada um de nós tem. Por isso que nós somos únicos, porque a maneira de nós observarmos as nossas experiências do passado é única, é própria de cada um. Todos nós, no mesmo ambiente, vivenciando uma mesma situação, a nossa reação e como nós apreendemos aquela experiência difere substancialmente de um para o outro, porque é particular, é pessoal isso. Então, portanto, quando nós pensamos nesse conjunto de experiências, nós estamos pensando no que nós somos hoje. Essa personalidade espiritual que nós somos hoje, que é exatamente essa situação que, através do sofrimento, leva a muitos desenvolverem ou buscarem o lado místico, o lado religioso, para buscar um acalento, para buscar uma tranquilidade, um consolo para aquele sofrimento por que passa. É o que a gente viu ao longo da história da humanidade, né? As religiões, elas se constroem e elas se confirmam exatamente em cima da religiosidade, em cima dessa necessidade que nós temos de encontrar um conforto que as religiões oferecem para as pessoas. Evidentemente que não com a mesma sensatez e com a mesma clareza que a doutrina espírita nos coloca. Por isso que nós não consideramos a doutrina espírita uma religião, porque toda religião por si só tem dogmas, e nós não temos dogmas. Nós temos ensinamentos, que é muito diferente de dogmas, que muitas vezes são verdades levadas aos seus fiéis de uma maneira inquestionável. Você tem que fazer dessa maneira porque tem que ser desse jeito. Kardec nunca nos ensinou isso quando codificou a doutrina espírita. Os espíritos não ensinaram isso, não transmitiram isso para nós através dele. Muito pelo contrário, que sempre temos que ter o senso crítico para avaliar o que está de acordo com os ensinamentos do Cristo e o que não está de acordo com os ensinamentos do Cristo. Bom, de qualquer maneira, o Kardec nos dá uma contribuição fantástica. Toda a obra do Kardec, todo o Pentateuco, os 5 livros básicos da doutrina, nós vamos encontrar
diversas explicações para o sofrimento e para a dor, diversas explicações para as aflições, para as causas das aflições. Eu relacionei dois porque eu acho que eles sintetizam bem o que nós queremos falar. Primeiro, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Ou seja, as causas das aflições remontam de tempos imemoriais, tantas encarnações já vividas no passado, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. Não existe absolutamente nada que qualquer um de nós esteja vivendo nesse momento que seja por um acaso. Mas, evidentemente, que absolutamente tudo que nós vivenciamos tem uma causa, tem uma origem, que nós somos quem geramos essa causa, através do uso do nosso livre-arbítrio em épocas imemoráveis. Nós não necessariamente estamos resgatando, através da dor e do sofrimento, situações criadas por nós na última vida já vivida. Por quê? Porque nós, com o tempo, vamos amadurecendo moral e espiritualmente e, dessa maneira, vamos assumindo a responsabilidade pelos nossos atos passados. Ou seja, em algum momento, nós vamos ver isso mais adiante, em algum momento nós temos que fazer frente às consequências do que nós fizemos no passado, mas não necessariamente na vida seguinte, na encarnação seguinte. Mas, de qualquer forma, isso acontece. E ele também diz o seguinte, no céu e inferno: o bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um nem para o outro. Essa explicação dele vem ao encontro da anterior, que fala sobre o livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a nem fazer o bem e nem a fazer o mal. Fazer o bem e fazer o mal é uma consequência do nível evolutivo em que nós nos encontramos. É lógico que se estivermos um pouco mais evoluído, mais bem faremos. Se estivermos menos, mais mal faremos. Isso é óbvio, todos nós estamos cansados de saber disso. Por isso que é sempre importante nós termos em mente isso. Nada é obrigado. Absolutamente nada. Assim como nada é pré-determinado. A única coisa pré-determinada que existe nas nossas vidas é sermos felizes. Agora, como, quando, de que jeito, está no livre-arbítrio de cada um. De construir o caminho da sua felicidade e fazer com que ela aconteça o mais breve possível. Nós não precisamos esperar um tempo imenso para frente para construirmos e alcançarmos a felicidade. Ainda que Jesus dizia, a verdadeira felicidade não é desse mundo. E não é realmente, porque esse mundo é da matéria. E o espírito, para ser feliz, ele tem que se desprender da matéria. E nós só vamos nos desprender da matéria na medida em que nós evoluímos espiritualmente, moralmente. Então, uma coisa leva a outra. Mas, de qualquer maneira, nós podemos, como Emmanuel disse, encontrar uma felicidade relativa ainda agora, ainda aqui. Nós podemos encontrar isso. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante sua trajetória evolutiva. Em qualquer época, durante a sua trajetória evolutiva. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, puxa vida, eu não me sinto tão mal nessa vida a ponto de estar tendo que passar por isso que eu passo. Ou seja, se eu não me sinto tão mal, se eu sou uma pessoa hoje compromissada, comprometida com as coisas corretas, tenho uma atitude boa, uma postura boa durante a vida, por que eu estou passando por essa situação de tanta aflição? Porque se eu sou do jeito que eu sou hoje, na última vida, muito provavelmente eu já não era tão mal. Muito provavelmente. Isso não quer dizer que a aflição que se passa hoje é proveniente da última vida imediata. É de alguma vida anterior. E que nós estamos resgatando hoje, porque hoje nós temos condições de resgatá-la. Nós não teríamos em outro tempo. Eu não sei quem viu, quem lembra, em um dos livros do Chico, ele relata, eu não lembro se é o Consolador, se é Caminho da Luz, eu não me recordo agora, mas um desses livros do Chico, ele relata aquele incêndio que houve no prédio, no edifício,
naquele edifício de São Paulo, Joelma, no edifício Joelma, aonde ele explica, Emmanuel explica, que todos aqueles que morreram no incêndio, o incêndio de Joelma, se eu não me engano, foi na década de 70, né? Na década de 70, aonde ele explica que todos aqueles envolvidos no incêndio, que morreram queimados no prédio, eram todos oriundos de uma época romana. E ele conta lá a história, né? Que eram aqueles comandantes, aqueles soldados romanos que prepararam uma grande festividade para receber um centurião, que era um soldado muito prestigiado de Roma antiga, e fizeram uma festa nas arenas fantástica, né? Fantástica, considerando para a época deles e para os valores deles, obviamente. Aonde queimaram cristãos, aonde soltaram cristãos para os leões comerem e tudo mais. Todos aqueles compromissados, envolvidos com aquele período, com aquele episódio, estavam reunidos 2000 anos depois no edifício Joelma. Então veja, mas por que 2000 anos atrás? Não era mais fácil queimar eles todos na reencarnação deles seguinte? Não, porque não teria proveito o aprendizado. Só teria revolta. Você só vivencia as consequências de uma causa que você gerou lá atrás quando você já tem maturidade espiritual para tirar um aprendizado daquela prova. Isso reforça mais uma vez o que nós temos a aprender nesse ensinamento das aflições anteriores. Se nós vivemos aflições hoje, oriundas de vidas anteriores, é porque hoje nós estamos em condições morais e cognitivas, né, de intelectualidade, para poder entender o porquê delas e aprender com elas. E nos tornarmos melhores em função disso. Bom, como nós já vimos, causas das aflições, no Evangelho fala que são duas. Uma, tem a sua causa na vida presente, que vocês já viram quinta-feira passada, e a outra tem a causa nas vidas passadas, que é o que nós estamos vendo. Algumas aflições com possíveis ligações às causas anteriores. Por que eu pus possíveis ligações a causas anteriores? Porque às vezes não é ligada a causas anteriores. Muitas vezes a aflição que nós estamos vivendo hoje, ela está sendo gerada agora. Por mais que nós não consigamos detectar imediatamente qual é a atitude nossa que está gerando aquela aflição, mas muitas delas são geradas hoje, como vocês viram no estudo da semana passada. Então nós temos calamidades naturais. Essa, na verdade, é um misto, né? As causas são tanto anteriores como atuais. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração. E quando a gente fala isso, parece que é um negócio muito abstrato, mas não é não. É transformação geral do planeta e de toda a forma de vida que tem no planeta. Isso se torna até meio engraçado falar isso, mas é real. É que a extinção de animais é proporcional e natural no momento de transição. Tudo bem que a extinção tem que acontecer. O que nós não gostamos é quando ela acontece quando o homem é o agente da extinção. Quando o homem provoca a morte da vida, como a gente tem provocado a extinção de tantos animais. Mas faz parte da evolução do planeta. Outra coisa que eu costumo citar muito e que incomoda muita gente, mas é real. Muitas pessoas defendem, de forma radical, a preservação das tribos indígenas. Eu não posso concordar em manter os meus irmãos encarnados hoje entre os povos indígenas, eternamente primitivos e na condição de não vida e não de qualidade de vida. Preservar a cultura indígena é uma coisa. Agora, exigir que eles estejam separados e isolados da sociedade é egoísmo nosso, por nosso bel prazer de saber que temos tribos de índios no país. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é nós preservarmos a cultura, para aprender com ela, que são povos que sempre cuidaram da natureza, defenderam a natureza e tiraram toda a sua subsistência da natureza, sem estragar, sem prejudicar a natureza. Isso nós temos que aprender com eles. Outra coisa é impedir que eles tenham acesso ao desenvolvimento e ao crescimento. Porque a lei de progresso exige isso, que é uma lei divina. Todos têm direito a progredir. E só vai existir índios
enquanto existiam espíritos precisando reencarnar na condição de indígena. Mas na medida que a Terra evolui e deixa de ser um planeta de provas e expiações, perde o sentido você ter bolsões de pobreza e miséria para espíritos lá reencarnarem, porque não reencarnarão mais aqui. Aqueles espíritos, a espiritualidade tem dito que hoje você divide a humanidade, o orbe terrestre, encarnados e desencarnados, em 3 grupos. Um grupo já conquistou o seu lugar na Terra, na sua nova condição de planeta de regeneração. O outro grupo, sem chance, já estão sendo exilados, já estão sendo retirados da Terra. E essa limpeza começa do umbral para cima, e não daqui para baixo. É do umbral para cima. Por isso que há tanto tumulto na superfície da Terra. Porque na medida que os espíritos mais inferiores, articuladores da maldade, começam a ser retirados, pressionados, eles dizem alguma coisa do tipo assim, eu vou, mas eu vou levar alguém comigo. E tumultua a nossa vida de encarnados, porque somos mais frágeis. Porque não temos consciência do que significa essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Pergunta 300 e alguma coisa, eu nunca fui muito bom para guardar esses números, 300 e alguma coisa que Kardec fez para os espíritos. Os espíritos desencarnados influenciam a nossa vida? O que eles respondem? Os espíritos respondem, muito. De resto, somos nós que conduzimos a vida de vocês. Olha só, então vocês imaginam um bando de espírito tenebroso, do umbral mais profundo, sendo expulso do orbe terrestre, nesse momento de exílio, de transformação, de transição planetária. O que eles jogam de energias e de vibrações negativas na superfície da Terra, ou seja, em nós. Imaginem vocês o que é isso. Portanto, eu digo isso porque todo o processo que nós vivenciamos tem sentido com o que nós fazemos. As calamidades naturais, nós começamos desde que o homem começou a dominar os instrumentos da sociedade, lá atrás, na época primitiva, começou a destruir. Num primeiro momento, nós destruímos por ignorância. Hoje, nós destruímos por ganância, que é muito pior. Que é muito pior. Então, portanto, as calamidades acontecem, acontecerão, as causas são anteriores e algumas ainda presentes, mas também Deus não desperdiça nada. Então, as leis divinas aproveitam das calamidades naturais para aproveitar, agilizar a transição planetária. Por isso que os espíritos têm dito ultimamente que nós vamos ter desencarnes em massa, coletivos, que é para agilizar o processo de limpeza da Terra. E o terceiro grupo, não pensem vocês que eu esqueci do terceiro grupo, quase, mas não esqueci não. O terceiro grupo são aqueles espíritos que não estão com o pé nem aqui nem lá. Ou seja, o lá é o exílio, o cá é o planeta de regeneração, que somos nós. Terrível isso, não é? Olha a carinha, todo mundo triste, preocupado. Mas é verdade. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. É muito simples a gente observar isso. Aquele primeiro grupo que já conquistou o seu espaço é aquele grupo silencioso, que faz a caridade, que faz o bem, e que muitos de nós conhecem alguém assim, e falam, nossa, aquela pessoa é tão boa, né? E ela vive na dela, quietinha, não aparece, não está nas redes sociais, não faz selfie, está quietinha, está numa boa. O segundo grupo é esse que a gente está vendo. Esses irmãozinhos que matam os outros, as crianças na escola, né? Toda essa violência que a gente vê, que muitos acham que a violência hoje é maior do que antes, que não é também, isso é mentira, isso é balela. A violência de hoje não é maior do que de ontem. O problema é que a indignação nossa perante a violência hoje, ela sim é maior do que a de ontem. E hoje a gente vê a violência online. Todo mundo viu os meninos dando tiro na escola, todo mundo viu, todo mundo recebeu nas redes sociais os vídeos lá da escola filmando. Não é verdade? Então, isso causa em nós um impacto e uma rejeição à violência muito maior, a ponto de nós acharmos erroneamente que a violência hoje é maior do que a de ontem. Mas não é. Na Idade Média saía 100 mil homens de um lado, 100 mil homens do outro para lutar nos reinos, em meia hora estava tudo morto. Morria 200 mil homens brincando numa guerra dos reinados de antigamente, em coisa de meia hora. A violência era muito maior antes.
A última grande violência que esse mundo teve, qual foi? A Segunda Guerra Mundial. Quantos milhões de pessoas morreram? Aliás, agora, no meio do ano, conforme o Chico, né, termina a moratória de 50 anos, que os cristos deram à Terra não entrar numa terceira guerra mundial, porque seria nuclear, e uma guerra mundial nuclear tira a Terra do seu eixo na galáxia. Tira a Terra do seu eixo. E isso causaria um impacto em todos os planetas e todos os astros do nosso sistema solar. Então, se a Terra passasse, se a humanidade, como o Chico diz, passasse 50 anos sem uma guerra nuclear, nós entraríamos numa época e numa era de grande desenvolvimento, de grande avanço, progressão moral, científica e espiritual na Terra. Termina agora, no meio do ano, esses 50 anos. Começou com o homem pisando na Lua em 1969 e termina agora em 2019. 50 anos de moratória que os cristos, cada planeta, cada astro, tem um Cristo que é o governador desse planeta. Do sistema solar, se reuniram e deram uma moratória de 50 anos para nós. Mas voltando, vamos lá. Enfermidades de nascença. Como isso acontece? Isso é proveniente, obviamente, de vidas anteriores, de causas anteriores, da aflição que vai gerar naquele que nasce com uma enfermidade de nascença. E é muito fácil a gente deduzir quais são, né? Nós sabemos, a gente está cansado de ver na literatura espírita diversos testemunhos de situações que ocorreram no passado e que nós trazemos no perispírito. O perispírito é a matriz do corpo físico que está sendo gerado. Pelo amor de Deus, enfermidade de nascença não é de responsabilidade do pai, muito menos da mãe. Tem muita gente, a medicina fala muito isso ainda, que a pessoa nasce com uma enfermidade de nascença porque o pai ou a mãe geneticamente transmitiu aquilo para o filho. Balela. Quem transmitiu aquilo para o corpo fomos nós mesmos. É a maneira de nós resgatarmos as nossas dívidas do passado. Não é o pai e a mãe que têm responsabilidade por isso. O pai e a mãe oferecem material genético. Cede material genético para que o espírito, que tem a matriz do corpo que ele precisa, feito no planejamento reencarnatório que ele trabalhou, ele que vai criar o corpo que ele precisa para essa encarnação. E isso significa trazer, inclusive, limitações, defeitos, deficiências, enfermidades de vidas anteriores, para que ele possa resgatar isso. Pai e mãe fornece essencialmente material genético, matéria-prima. É o cimento, o tijolo, o cal que o pai e a mãe oferecem. Quem é o construtor e o pedreiro somos nós espíritos. A gente que constrói a casa que nós vamos habitar. Porque nós é que temos a matriz do que nós precisamos para o próximo corpo físico. Tá? É por isso que o aborto é um crime. Por isso que você abortar é matar um ser vivo. Porque não existe início da formação do feto se já não existir um espírito ligado ali. Porque é esse espírito que vai ditar o corpo que vai ser formado ali. É ele que vai ditar. Ele é que é a matriz desse corpo. Então, falar contra o aborto não é ir contra o direito da mulher de deliberar pelo seu corpo, de maneira alguma. Mas eu não posso me omitir perante uma realidade, uma verdade espiritual. Né? E aqui não estou fazendo apologia nem ao aborto e nem contra o aborto. Eu acho que essa situação tem que ser discutida e amadurecida. Mas, de qualquer maneira, para nós espíritos, que entendemos que há um espírito no momento da concepção, assim que o espermatozoide fecunda o óvulo, o espírito já está sendo colocado ali junto dele. Então, portanto, é a vida ali. Não tem como nós negarmos isso. Tá? Perdas de seres queridos, que é alguma coisa que nós não temos condições de administrar e gera aflições muito profundas. Aflições essas que podem ter causa na vida presente, porque esse ente querido pode fazer alguma coisa errado e desencarnar, como pode ser o tempo de planejamento reencarnatório dele, que é então uma causa anterior que vai gerar uma aflição para nós. Acidentes, a mesma coisa. Muitos acidentes
estão dentro do nosso planejamento reencarnatório e muitos acidentes são da vida presente porque nós agimos com a nossa vida de uma maneira inconsequente, de uma maneira irresponsável. Todas podem ter causas anteriores ou não, mas certamente trarão experiências de crescimento. E qual é o aprendizado que a gente tem que tirar dessas aflições? Elas são um meio de progresso, é uma advertência de que se procedeu mal, nós erramos em algum momento do passado ou do presente, no caso das causas serem atuais. Ela nos dá experiência, e o espírito só evolui através das experiências que ele vive. Não tem outra maneira. Ninguém transmite para mim um conhecimento que vai ser inserido na minha vivência como se fosse uma experiência minha, não. Teoria, o que me transmitem entra no campo da teoria. O que eu vivo entra no campo da experiência. Então não tem como. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal. E essa capacidade nossa de discernir entre o bem e o mal é na medida que nós vamos aprendendo, é na medida que nós vamos sofrendo, é na medida em que nós vamos reagindo à dor, é que nós vamos adquirindo o senso do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. Faz ver a necessidade de se melhorar. E nós espíritas não podemos negar isso, acho que isso é uma das coisas mais importantes, é o maior aprendizado que nós podemos tirar das aflições. Se nós entendemos que estamos aflitos por conta de uma dor, e essa dor é causada por algo que nós fizemos, nós temos que entender que é necessário melhorar. Quando a gente fica doente fisicamente, não é esse o ensinamento que o médico nos passa? Olha, você está com dor nas costas porque você tem uma má postura. Então você tem que melhorar a sua postura. E a gente não se esforça para melhorar a postura, sabendo que a má postura é causa da nossa dor, do nosso sofrimento. Por que a gente não faz isso com os valores morais também? Com as coisas morais também? Quando elas nos causam essa dor, esse sofrimento. E são, evidentemente, uma bênção de Deus. Mundo de provas e expiações, isso que a gente vive, essas aflições, elas retratam bem o tipo de mundo que nós ainda habitamos, que é de expiações e provas, de provas e expiações, mostra o nosso compromisso e a nossa obrigação de torná-lo melhor, porque isso vai refletir, vai retratar a nossa capacidade de autodeterminação. A gente só transforma e só muda aquilo que nós nos empenhamos. Eu lembro que o Chico, quando ele teve o primeiro encontro com Emmanuel, o Chico relata isso, quando ele teve o primeiro encontro com Emmanuel, e ele ficou sabendo de toda a obra que ele tinha pela frente, psicografar todos os livros que ele psicografou e tudo mais, ele virou para Emmanuel e disse o seguinte: você acha que eu tenho condições para isso? Eu acho que eu não tenho condições para isso. O Emmanuel falou: você tem sim, lógico que você tem. E ele pergunta para o Emmanuel: e o que eu tenho que fazer para poder aguentar, suportar, realizar esse compromisso que você está dizendo que eu tenho? Ele falou 3 coisas. Qual é a primeira? Disciplina. Aí ele perguntou: e a segunda, Emmanuel? Disciplina. E qual é a terceira? Disciplina. Então, para a gente ter autodeterminação nas nossas vidas, a gente tem que ter disciplina. Senão não tem jeito. Não dá para deixar para amanhã, não dá para fazer mais ou menos, não dá. Eu sei que é difícil, eu estou falando isso, mas essa é a experiência que eu tenho, a dificuldade de fazer isso. Todos nós sabemos que é difícil, mas nós estamos aqui para aprender. Então a gente tem que se esforçar ao máximo para ter autodeterminação e ser disciplinado, para avançarmos. Esse investimento nessa disciplina, nessa autodeterminação, é o que a gente pode dizer que é a lição de casa, o homework. É a lição de casa que nós trazemos de várias vidas. E estamos dando conta dela. Eu falo que o simples fato de, numa quinta-feira, nós estarmos aqui estudando e tentando aprender e compreender um pouco melhor a vida, já é um sinal de que nós sairemos dessa vida melhores do que nós entramos. Melhores do que nós entramos. O quanto melhores, aí é uma obra individual. Aí cada um é que vai trabalhar nesse sentido. Eu falei isso já para vocês, no comecinho, que, apesar de tudo, o homem nem sempre é alcançado pela justiça divina nessa vida. Eu posso errar hoje, gerar uma causa atual, mas não sofrer as consequências disso hoje. Eu vou sofrer no futuro.
em outras encarnações. Mas ninguém escapa das consequências das nossas faltas, das suas faltas. Tá? O homem, pela ação de uma rigorosa justiça, ele sofre o que fez os outros sofrer. São muitas possibilidades, mas eu coloquei essas 4, porque essas 4 elas são bem abrangentes. Se ele for duro e desumano, ele poderá ser, por sua vez, tratado duramente e com desumanidade. Se ele foi orgulhoso, vai ter que nascer em condições humildes, passar por humilhações. Se ele for avarento, egoísta, né? Pão duro, como a gente fala, ele, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá vir numa outra encarnação privado do necessário. E se ele for um mau filho, poderá sofrer a mesma com a conduta dos seus próprios filhos. Então são as situações que a gente lida no dia a dia, né? Os relacionamentos, como é que nós nos relacionamos com o dinheiro, com o poder, com as coisas materiais. E não vamos esquecer uma coisa, estou terminando, viu? Não vamos esquecer uma coisa, que a dor não é castigo. Ela não é castigo. É contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. Voltando àquela máxima que eu falei agora mesmo. Você evolui pelo amor ou pela dor. Se nós não escolhemos evoluir pelo amor, só nos resta dor. Portanto, passa a ser uma contingência inerente à própria vida. Eu posso escolher, eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso mudar as minhas atitudes, minha maneira de me relacionar com o mundo e procurar evoluir pelo amor. Mas nós sabemos que, via de regra, nós não damos tanta importância a essa possibilidade. E acabamos, através das nossas atitudes, dos nossos atos, dando margem para que a gente faça a evolução pela dor, né? Jesus, quando falava de dor, sede, fome, referia-se à dor evolução, à dor própria do crescimento do espírito, impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber. E é verdade. Quanto mais espíritas nós nos tornamos, nós, num primeiro momento, vivemos uma dualidade de alegria e de dor. De alegria por estarmos conhecendo um ensinamento tão fundamental para que nós possamos nos tornar melhores e aceitar a vida, aceitar o que a gente vê, o que a gente sente. E dor, porque não é fácil ser espírita. Você ter que se policiar 25 horas por dia, não é nem 24, 25 horas por dia não é fácil, porque a gente tem que policiar não é as nossas atitudes. Para nós sermos espíritas e começarmos a construir a evolução espiritual, nós temos que zelar pelo pensamento. Porque o pensamento é que é a origem das nossas atitudes. E o pensamento, gente, ele é livre, ele é solto. Mas a espiritualidade nos tranquiliza com isso. A irmã Dufour tem um livro que é fantástico, que chama Escutando os Sentimentos. Quem não leu, leia. É um livro que é um dos melhores livros que eu já li. Onde ela diz o seguinte: todos nós temos que ter coragem para olhar para dentro da gente e escutar os nossos sentimentos. O que significa escutar o sentimento? É nós encontrarmos dentro de nós e reconhecermos as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos defeitos, e não fugir disso. Porque quando a gente encontra os defeitos dentro da gente e não gosta deles, e quando a gente se incomoda com eles, é quando a gente está pronto para fazer a mudança. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente nega. E enquanto a gente estiver negando o que nós somos realmente, nós não mudamos. A gente só muda quando reconhece, quando aquilo passa a nos incomodar. Então, portanto, a gente tem que ter coragem de fazer isso. Senão a gente não avança, a gente não evolui. Quando Jesus disse, então, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino do céu, que é o título do capítulo, não se referia a ser bom, sofrer ou ser aflito, mas sim como você passa pelas situações a que é desafiado. Ninguém tem que aceitar a dor e o sofrimento, mas você tem que trabalhar com resignação a dor e o sentimento. E ser resignado não é ser acomodado. Ser resignado é você ter consciência do que é aquilo e, em cima da tua consciência, fazer a transformação.
Nossos desafios são compatíveis com as nossas possibilidades. Deus não dá a cruz mais pesada do que nós suportamos. Então não adianta reclamar. O Chico dizia uma coisa que eu acho fantástica: todo mundo tem a família que merece. Isso resume tudo, né? Então não adianta reclamar de nada, não. Todo mundo tem a família que se merece. Portanto, nós temos os desafios, as nossas aflições, os nossos desafios são compatíveis com as nossas possibilidades. E, por final, proveito do sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: as provas têm o objetivo de exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Necessário aprender a usar a força de vontade, mudar hábitos e a enxergar a vida de uma forma diferente. Lembre-se, tudo que vivemos são possibilidades de crescimento espiritual. E João diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, é isso que eu tinha para dizer.